Uma das brigas mais sérias que a gente pode ver entre dois cachorros são as brigas entre fêmeas. Fêmeas que se estranham e brigam pra valer, até a morte às vezes. Então, vamos falar hoje sobre brigas entre fêmeas. Eu trouxe aqui no canal o especialista em psicologia canina Bruno Leite, terapeuta de cães, e ele vai contar pra gente por que duas fêmeas brigam e como fazer para evitar essa briga entre elas. Bruno, é com você. Então, Alina, primeiro a gente tem que entender por que os cães brigam. Não é? Basicamente, os dois motivos que acontece a briga entre cachorros, entre animais da mesma espécie, é por disputa de algum recurso, né? Atenção do dono, brinquedo, ossinho, enfim, coisas que eles gostam muito, comida, claro, um espaço físico dentro da casa, uma caminha. Não é? Acontece por disputa ou então por medo, não é? Que aí vem da falta de socialização quando esse cachorro era filhotinho ainda. Não é? Então é basicamente desses dois motivos, né, que decorrem as brigas entre cães. Existem alguns outros motivos, mas são mais pontuais e aí quase sempre demanda a ajuda de um profissional, porque são casos mais específicos, né, como predação, o próprio bullying também que acontece entre cachorros, enfim, tem alguns outros motivos. Mas basicamente o que faz dois cães brigarem na maioria das vezes é exatamente isso. Ou é medo, né, por falta de socialização, porque o dono não expôs o cachorro o suficiente quando era filhote à presença de outros cães, né? Ou então por disputa, que acontece muito entre cães da mesma casa. Então, um não tem medo do outro, mas quase sempre disputam alguma coisa, em particular a atenção do dono. A atenção do dono e comida, mas em geral é mais pela disputa da atenção do dono que cães em um mesmo ambiente brigam, né? Porque no geral são amigos, mas num ponto ou outro eles acabam discordando. Em primeiro lugar, também é necessário saber que cães mordem mesmo, né? Cães não sabem escrever uma carta de reclamação, cães não sabem dar bronca um no outro, né? O cachorro não sabe argumentar dessa forma. Então o que ele faz quase sempre é isso, é dar um chega pra lá, é mostrar que não gostou, não é? Então é normal um certo arranca-rabo de vez em quando. Irmãos brigam também, não é? E nem por isso não se gostam. O importante é não deixar isso evoluir. Então, assim, mapeados os dois motivos, que é ou disputa ou medo, a gente tem que saber como tratar esses motivos. A maneira mais correta de tratar esses motivos é você fazer o que a gente chama de dessensibilização e contracondicionamento. Que, ou seja, um cão ele é sensível ao outro porque ele tem medo, por falta de socialização. Então, o que a gente faz é dessensibilizar isso, ou seja, aproximar gradativamente um cachorro do outro. Mas se é um cachorro que tem medo de outros cachorros durante o passeio, você faz uma aproximação gradativa, você passa a distância, né? E recompensa o bom comportamento. Né? Tem muita gente que pune esse comportamento, às vezes o cachorro late para o outro porque tem medo, porque é inseguro. Isso cabe ao profissional e ao dono identificarem juntos o motivo. Então, em geral, se o cachorro tem medo de outro, a tendência é que ele mostre um pouco de agressividade, ele finja, ele simule uma agressividade. Então tem que identificar isso e recompensar o momento antes disso acontecer. Ou seja, se você tem um cachorro A que tem medo de um cachorro B e você chega próximo até aqui, eles não brigam até aqui. Então você vai lá e recompensa ele com petisco, com carinho. E aí você volta um pouquinho e aproxima. E tenta fazer essa aproximação gradativa. Porque a ideia é que o cachorro mude a emoção dele em relação ao outro cachorro. Que ele transforma a emoção de medo para uma emoção de felicidade. Opa, quando eu chego perto de um outro cachorro, eu ganho petisco, ganho carinho, ganho a atenção do meu dono. Então o cachorro muda a emoção dele em relação aos cachorros. No caso de disputa, o que a gente faz é aumentar o que a gente chama de liderança humana. Não é? Que é aumentar o controle dos ambientes, o controle dos recursos que os cachorros disputam. Se eles brigam por comida, cabe ao dono fazer essa aproximação, ou seja, o dono controla a comida, o dono coloca, o dono observa, o dono impede que eles briguem e também vai aproximando aos pouquinhos até que eles parem de disputar isso. Se o recurso é um sofá, por exemplo, o dono tem que ensinar a descer. Ou seja, você pode colocar o seu cachorro em cima do sofá, chamar ele para cima, quando ele subir você faz uma festinha e aí faz um comando de desce. Quando ele descer você dá um petisco bastante bom, faz bastante carinho para ele começar a aprender.
sobe e desce do sofá. Então você passa a controlar aquele recurso que gerava briga. Né? Agora o dono manda descer e o cachorro desce porque sabe que vai ganhar alguma coisa boa. Não é na marra, não é empurrando o cachorro, não é tirando o cachorro. Ninguém gosta de ser incomodado quando está dormindo, quando está descansando. O cachorro também não gosta. Então você pede que ele se retire com toda a educação. Não é? Desce, ele vai descer e aí você vai recompensar. Ou seja, ele precisa ganhar alguma coisa naquela situação. Porque se você começa a usar muito toque, muito a força, muito a ordem, a tendência é que ele aprenda dessa forma. E quando dois cães estiverem ali disputando, a tendência é que eles façam exatamente igual. Né? Então você ensina, você controla aquele recurso, você dá os recursos sob o controle do dono. Quando eles estiverem juntos sem a presença do dono, você retira esses recursos que geram briga. Por exemplo, eles brigam por causa de osso, se o dono não estiver observando, eles não podem ficar com o osso disponível. Você retira o osso. Quando você estiver presente, estiver com tempo de fazer um exercício, você coloca cada um num canto da sala e fica monitorando aquilo. Se você achar que é perigoso, dependendo do nível do tamanho do cachorro, enfim, do nível de dano que aquele cachorro pode causar, chama ajuda do profissional. Não é para poder trabalhar com focinheira, se for o caso. Aí vai depender, isso depende muito dos cachorros. Mas é sempre ideal, se tiver risco de acidente, que você chame, claro, um profissional. A melhor solução é a prevenção. Isso eu bato nessa tecla insanamente. Você vê que todo vídeo eu falo exatamente a mesma coisa. Por quê? A pessoa pega um filhote, não expõe esse cachorro filhote ao contato com outros animais e depois quer que o cachorro ame os outros animais. Não, o cachorro você tem que ensinar ele. Você tem que levar ele desde cedo, desde que terminou a vacinação dele, tomou lá a 3ª dose, você já controla essa interação. Todos os dias você sai para passear, todos os dias você expõe o cachorro a um outro cachorro. Né? O ideal, eu sempre falo, dos 3 meses de vida aos 5 meses de vida, você expor ao cachorro a pelo menos 3 cães por dia, de domingo a domingo. Isso vai dar mais ou menos 180 cães dos 3 meses aos 5 meses. Para ele acostumar bem, para ele brincar bastante, para ele conhecer todo tipo de cão, cachorro grande, cachorro pequeno, cachorro gordo, cachorro magro, cachorro médio, cachorro de focinho curto, cachorro de focinho alongado. Enfim, ele tem que conhecer 180 cães dos 90 dias de vida até os 5 meses de idade. Né? É interessante fazer uma observação aqui, né? A gente fala muito de período de imprinting, né, de período de hiperaprendizado, que nos cães vai aproximadamente dos 30 dias de vida até os 100 dias de vida. E o cachorro ele também tem uma janela de imprinting, uma janela de hiperaprendizado, de hipersocialização com outros cães, que vai aproximadamente até os 5 meses de vida. Então é dos 30 aos 5 meses. Então você consegue vacinar os cães e dos 3 meses, né, que é mais ou menos quando termina a vacina, até os 5 meses, você hipersocializar esse cachorro com todo tipo. Então, como eu sempre falo, Alina, a socialização, a educação enquanto filhote, a prevenção é sempre o melhor remédio para praticamente todos os problemas caninos, particularmente esses de agressividade. Alina, nas fêmeas a gente tem inclusive uma particularidade. Não é? Em fêmeas adultas, por exemplo, você tem também a questão hormonal. Não é? Por isso, esse é um dos motivos, além de questões de saúde, não é? Que você deve castrar fêmeas. Não é? Porque a fêmea, quando ela entra no cio, ela entra numa fase de estresse, uma mudança hormonal. E a tendência é que ela apresente um comportamento agressivo muito mais forte. Por isso é importante você castrar fêmeas. Briga entre fêmeas no cio são muito pesadas. Normalmente é mais pesada do que briga entre machos que disputam alguma coisa. Não é? Machos que disputam alguma coisa, normalmente eles estão ali para ver quem vai ter aquele recurso. Enquanto as fêmeas, quando elas brigam no cio, com aquela mudança hormonal, por questões evolutivas, ela acaba disputando o acasalamento. Não é? Então ela encara aquela briga num nível muito mais alto do que os próprios machos do mesmo bando encaram. Então é importante a castração da fêmea e principalmente a hipersocialização, que vai evitar bastante esse tipo de coisa, vai reduzir bastante esse tipo de coisa. Fêmeas no cio tendem a brigar um pouco mais quando estão nesse período. Então a castração é sempre uma boa opção. Não é? Salvo que você tenha uma fêmea que seja hiperagressiva, com todas as fêmeas. Aí é bom fazer alguns exames, procurar o veterinário, ver se ela não tem nenhuma questão hormonal, ver se ela não produz muita testosterona, que nesse caso a castração pode até fazer
o papel inverso, né? Mas se ela briga com macho, briga com fêmeas, ou briga só com uma fêmea, ou briga muito raramente, briga só de vez em quando, então não é problema. Essas fêmeas problemáticas, que têm problema de hormônio, excesso de testosterona, normalmente elas são muito, muito brigonas com absolutamente todas as fêmeas. Então se ela foi socializada e ainda assim continua brigando, é bom fazer um exame, é bom procurar a ajuda de um veterinário. Muita gente pergunta também, Helena, como separa as brigas? Isso não é uma receita de bolo, não é? Cada indivíduo reage de um jeito. Tem cachorro, por exemplo, que tem medo de água. Se você jogar água, ele separa. Tem cachorro que tem medo de barulho. Se você jogar um spray de ar comprimido, como esses que vendem em loja hoje em dia, para corrigir os cachorros, pode ser que funcione no caso de cães pequenos. No caso de cães grandes, o extintor de incêndio de CO2, que faz aquele baita barulho, pode separar. Tem alguns cães que não separam com nada disso. Você talvez tenha que levantar as patas traseiras, não é uma receita de bolo. O importante aí é você ensinar o cachorro a gostar da presença, e gostar de brincar e tolerar o cachorro no território dele, interagindo com a família e tudo mais. Isso se faz socializando filhotes e, no caso de cães adultos que já são agressivos, fazendo esse trabalho de desensibilização, de apresentação desses cães diante de um reforço positivo, diante de uma recompensa, ou seja, uma salsicha, pedaços de salsicha, claro, pedaços de petisco, enfim, alguma coisa que o cão goste muito daquela maneira que eu expliquei. Beleza? Bom, essas foram as dicas do Bruno. Espero que tenham sido úteis para você. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Não deixa de conferir o nosso portal tudosobrecachorros.com.br. Lá você vai ter todas as informações que você precisa para cuidar melhor do seu cachorro. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Assim a gente ajuda ainda mais pessoas fazendo esse vídeo ficar cada vez mais popular. Eu sou a Lina Medina, criadora do portal Tudo Sobre Cachorros, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!